Dando continuidade aos nossos exercícios, esse é o último vídeo sobre o poder judiciário, ainda sobre funções essenciais da justiça, da advocacia pública e da defensoria pública, questão de número 521. A Advocacia Geral da União é a instituição que representa judicial e extrajudicialmente a União, cabendo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, certo ou errado? A questão está certa. Vejamos artigo 131 da Constituição. A Advocacia Geral da União é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União. Cuidado! Ela representa a União judicial e extrajudicialmente. A União Executivo, Legislativo e Judiciário, cabendo nos termos de lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Ela só presta consultoria e assessoramento para o Poder Executivo. A AGU é uma função essencial à Justiça, como o Ministério Público. Esse serviço de assessoramento e consultoria jurídica é somente para o Poder Executivo, mas ela representa toda a União. Próxima questão, 522. O advogado-geral da União, com cargo organizado em carreira na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as suas fases, exercerá a representação judicial da União, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Olha, pessoal, o advogado-geral não tem cargo organizado em carreira. Vejamos, vamos ver o texto da Constituição, depois a gente volta. Olha, o artigo 131, parágrafo 1º, diz o seguinte: a Advocacia Geral da União tem por chefe o AGU, Advogado da União, de livre nomeação pelo Presidente da República. Então, não é necessariamente o AGU, é um advogado de carreira, não precisa ser um advogado de carreira. Dentre cidadãos com mais de 35 anos e notável saber jurídico e reputação ilibada, ok? Então não necessita ser um advogado de carreira. Parágrafo 2º. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição que trata esse artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Para ser advogado da União, necessita de concurso, provas ou provas de títulos. Para ser AGU, advogado-geral da União, não necessita ser de carreira. Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da República, cidadão com mais de 35 anos e notável saber jurídico e reputação ilibada. A questão dizia que o cargo de AGU era com cargo organizado da carreira. É errado. E não fala a Constituição que necessita do OAB para acompanhar no caso de concurso para advogado da União. Olha, não fala aqui na necessidade de acompanhamento da OAB. Continuando. 523. A Constituição Federal estabelece expressamente que a representação da União na execução da dívida ativa de natureza tributária cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Certo ou errado? Essa questão, pessoal, um pouquinho complicada, um pouquinho difícil, ela está certa. O texto do artigo 131, parágrafo 3º, diz o seguinte: na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, não é a AGU, não vai representar aqui nestes casos. Quando se trata de quê? Execução de dívida ativa de natureza tributária. Dívida ativa de natureza tributária. A Constituição fala observado e exposto em lei. A lei que dispõe sobre o direito financeiro e questões orçamentárias, Lei 4.320/64, no artigo 39, parágrafo 5º, diz o seguinte: a dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, aqui, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Olha, o tema do artigo 131 aqui é a Advocacia da União. Advocacia Geral da União. O parágrafo 3º apenas está dizendo
que, em se tratando de dívida ativa de natureza tributária, não será a Advocacia Geral da União que vai representar a União. A representação será feita pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Por isso está certa a questão. Próximo. A respeito das funções essenciais da Justiça, assinale a alternativa equivocada. Pausou o vídeo, respondeu. A alternativa equivocada é a letra C. Vejamos, olha. Os procuradores dos estados do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público e provas e títulos, com participação da OAB em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, sendo assegurada estabilidade após 2 anos. Vamos para o texto da Constituição. Artigo 132. Os procuradores dos estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e provas de títulos, com a participação da OAB em todas as suas fases. Então, pessoal, nós temos a Advocacia da União e nos estados, procuradores dos estados e do Distrito Federal. Nestes casos de procuradores dos estados e do Distrito Federal, haverá concurso público e haverá participação da OAB. A Advocacia da União não necessita da OAB. Eles vão exercer essa representação judicial e consultoria jurídica das unidades federadas, ou seja, dos estados membros, assim como a Advocacia Geral na União. O parágrafo único diz o seguinte: aos procuradores referidos nesse artigo é assegurada a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias, das respectivas corregedorias. A questão, o que está errado apenas, olha, não são 2 anos, após 3 anos, ok? Então, nos estados membros e no Distrito Federal, nós temos, portanto, essas procuradorias que exercem as mesmas funções ali as funções semelhantes aqui à AGU, a Advocacia da União. Agora nós temos aqui, pessoal, as outras alternativas estão corretas. Rapidamente, letra A. Os procuradores gerais dos Ministérios Públicos nos estados e no Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma da lei complementar. Nós já fizemos questão sobre isso anteriormente. Letra B. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Já falamos, fizemos questão nesse vídeo sobre isso. A letra D. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha por maioria absoluta do Senado Federal, para mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Fizemos isso no vídeo passado. E a letra E. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados na forma do parágrafo 5º, inciso 74, da Constituição Federal. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Isso está no artigo 5º e nós sabemos também que a Defensoria Pública ela é essencial, deve, conforme o artigo 5º, prestar assistência gratuita integral a todos que comprovarem ineficiência de recursos. Continuando, questão de número 525. É obrigatória a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases do concurso público de provas e títulos para o cargo de Procurador do Estado e do Distrito Federal, não sendo obrigatória, contudo, para o ingresso nas classes das carreiras da Advocacia Geral da União. Certo ou errado essa questão? Se você marcou certo, você acertou. Olha, pessoal, essa questão eu coloquei porque eu quero chamar a atenção para um detalhe. O artigo
131 diz o seguinte: é obrigatória a participação. É obrigatória a participação do OAB, dos advogados do Brasil, em todas as fases do concurso público de provas e provas de títulos para o Procurador do Estado e do Distrito Federal. Isso aqui está no artigo 132. Agora, não sendo obrigatória, contudo, para o ingresso nas classes das carreiras da Advocacia Geral da União. É verdade. O artigo 131, ele não exige, não pede a participação da OAB. Portanto, para ingresso de classes nas carreiras de Advocacia Geral da União, tanto para nas classes iniciais, que são provas e provas de títulos, quanto para a escolha de advogado geral da União, não é necessária aqui a participação da OAB, ok? Advogado geral da União, a sabatina, talvez, a sabatina do Senado Federal, escolha do Presidente da República, mas não da OAB. Questão de número 426. A Constituição Federal considera de modo expresso que o advogado é indispensável à administração da justiça, certo ou errado? Isso está certo e se encontra no artigo 133 da Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Portanto, ele é indispensável e está expresso aqui, conforme a questão pedia. É indispensável e está expresso no artigo 133. Questão de número 527. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos territórios e prescreverá minuciosamente todas as normas para sua organização nos estados, em cargos de carreira providos na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Certo ou errado? Se você marcou errado, você está muito bem. Realmente está errado. Pessoal, o texto está quase correto, exceto essa parte destacada. O texto correto da Constituição, no artigo 134, parágrafo 1º, é o seguinte: lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Estado e do Distrito Federal e dos territórios e prescreverá normas gerais e não minuciosamente todas as normas. Então, em cargos de carreira providos na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, etc. O que é isso? A União ela vai dispor sobre normas gerais. A União vai prescrever sobre normas gerais para o Distrito Federal e territórios. Nos estados, os estados eles terão, portanto, normas específicas sobre as suas carreiras desses servidores e desses serviços. Portanto, a União vai dispor sobre normas gerais para os estados. Normas gerais para os estados. Normas específicas fica por conta do próprio estado. Então, para não ficar nada obscuro, lei complementar da União vai organizar a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios, porque o Distrito Federal é mantido pela União e os territórios integram a União. Agora, ela vai dispor sobre normas gerais para os estados, e os estados vão fazer leis ali para dispor sobre normas específicas. Continuando, 528. A Defensoria Pública da União possui autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de iniciativa de sua proposta orçamentária, observados os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Artigo 134. As defensorias públicas estaduais, são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO e subordinação ao artigo 99, parágrafo 2º. O parágrafo 3º diz o seguinte: aplica-se ao disposto no artigo 2º às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Portanto, tudo o que está no parágrafo 2º relativo ao Estado será aplicado à União. Portanto, a Defensoria Pública da União
possui sim autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de iniciativa da sua proposta orçamentária. A iniciativa será dela para escolher, para propor o orçamento que será enviado ao Executivo, que será encaminhado para votação, portanto, ali no Legislativo, ok? Então, está dentro do que estamos estudando. O parágrafo 2º fala do Estado, mas o parágrafo 3º diz que aplica-se também à União. Questão de número 529. Em decorrência de expressa vedação legal, os membros da Defensoria Pública não podem ser remunerados por subsídio, já que o recebimento desse tipo de remuneração violaria o regime jurídico administrativo aplicável à instituição. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Artigo 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas seções 2, fala da Advocacia Pública, e 3, Defensoria Pública deste capítulo, serão remunerados na forma do artigo 39, parágrafo 4º, que é sobre o quê? Subsídio. Remuneração sobre subsídio. O artigo 39, parágrafo 4º, diz o seguinte, olha, as carreiras, Ministério Público, servidores públicos, polícia, etc., serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra forma remuneratória. E deve ser observado o artigo 37, inciso 11, que fala do teto. Ninguém pode receber mais do que o ministro do STF na União, do que do desembargador ali no Estado, no Poder Judiciário, o governador no Executivo e do que o deputado estadual ali no Legislativo. Então é o teto e o subteto. Portanto, estes servidores integrantes dessas carreiras disciplinadas nessas sessões, então no caso aqui, está falando os membros da Defensoria Pública não podem ser remunerados por subsídio? Não, pelo contrário. A Constituição diz que eles serão remunerados por subsídio, exclusivamente. Eu falei polícia aqui, as polícias elas podem receber por subsídio, segundo a Constituição. Já esses que nós citamos aqui, eles serão remunerados exclusivamente por subsídio. O que é subsídio? Uma espécie remuneratória. Eles serão remunerados por subsídio. Continuando, para encerrar o vídeo, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo absolutamente inviolável por seus atos e manifestações, inclusive em entrevistas aos meios de comunicação, certo ou errado? Se você marcou certo, você errou, está errado. O artigo 133 diz o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça, correto, sendo invioláveis seus atos e manifestações da profissão nos limites da lei. Nos limites da lei. Então, eles não podem extrapolar aquilo que é a limitação legal. A questão dizia absolutamente inviolável, de forma alguma. Ok, pessoal, terminamos aqui o Poder Judiciário, funções essenciais da Justiça. No próximo vídeo nós vamos iniciar da defesa do Estado e das instituições democráticas, a defesa, Estado de defesa e Estado de sítio. Próxima aula, começamos com o Estado de defesa. Até a próxima.